Primeiramente, agradecer, professor Marcílio, pelo convite, também, professor Lemuel, para dividir essa mesa. A minha área de estudo não é exatamente geopolítica, geografia política, mas a gente, sendo professor, acaba discutindo um pouco de muitas coisas. E esse é um assunto muito peculiar nesse momento, ele não é novo. Ele está no cenário da discussão geopolítica desde o final do século XIX, se for pegar o movimento sionista, que o professor Lemuel vai falar um pouco sobre isso, mas agora ele ganhou repercussão na mídia, parece que trocamos a guerra da Ucrânia agora por uma nova guerra. O noticiário ele demanda de informações novas, a gente está vivenciando nesse momento de streaming e de internet, como a gente está acompanhando em tempo real as notícias. Então tem um caráter peculiar. E eu trouxe uma fala, fazendo um trocadilho com o livro de Lacoste, que é uma geografia que estava em primeiro lugar para explicar a guerra. Eu acho que esse é o momento que a gente está fazendo aqui, tentar explicar o porquê de uma guerra, o porquê de um motivo. Então eu vou trazer algumas falas. Heitor, pode ir passando, por favor? Para começar a discutir esses assuntos, a gente precisa fugir de uma questão maniqueísta, tentar procurar quem está certo e quem está errado. Estamos vendo que alguns deputados, outros comentaristas, estão tentando dizer que a favor de Israel ou a favor da Palestina, como se fosse uma coisa tão simples. A realidade não é simples. A realidade, a gente tem uma perspectiva marxista que ela é dialética, ela é contraditória. Igualmente, o conflito entre Israel e Palestina, ela é contraditória. E a realidade vai se formando nessa síntese, que é o lugar que ele se modifica a cada instante, nessa relação inconstante. Então, para começar a discutir esse conflito Israel e Palestina, tem que ter isso em mente. Não é uma questão de quem está certo ou quem está errado tão simples. É uma questão contraditória, complexa e precisa de uma análise mais aprofundada. O que nós iremos fazer aqui, nem de longe, começa a ser uma análise. São algumas pinceladas do que está acontecendo que precisa ser lido, entendido com muita calma e com muito cuidado. Porque nesse momento que a gente está aqui conversando, milhares de pessoas estão morrendo e muitas delas são crianças. Muitas delas são crianças. Pelo menos 1.500 crianças já estão mortas agora em Gaza. Então, é um assunto delicado, não é um assunto fácil. Eu não queria estar aqui falando sobre isso. Eu queria estar falando aqui sobre outra coisa. Algo mais divertido, algo mais simples, mas infelizmente é algo complicado, que vidas estão sendo desperdiçadas. E não é de hoje. Esse faz mais de 60 anos que isso está acontecendo. Então, aqui é um pouco de sensibilidade para entender as origens do conflito. E todo conflito que gera morte não é ideal. Seres humanos morrendo não é o ideal da sociedade que nós queremos para o futuro. O humanismo não traz isso. O humanismo é direitos humanos para todos os humanos e não para um tipo específico de humano. Não é direitos humanos para humanos direitos, é direito para todos os humanos. Então esse é um princípio que eu vou tentar trazer esse diálogo nesse momento. Só para trazer um pouco na geografia, próximo. Tem um texto clássico do Marcelo Lopes de Souza lá, quem está estudando geografia, né? Geografia, conceitos e temas, só para ter uma pequena noção. Não vou me aprofundar em nada teórico, mas só que sobre o território, que fundamentalmente é um espaço definido e delimitado a partir de relações de poder. O que nós estamos vendo na empiria, na prática, é como as relações de poder estão ocorrendo em Israel. Sobretudo, é uma relação de poder. Quem tem o poder sobre Gaza e quem não tem. Quem tem o poder legítimo, quem tem o poder da força. São relações de força. Então, quem domina, quem influencia e como domina esse espaço. Então, só para trazer algum ponto, como que a geografia entende, como que o território ele é o conceito fundamental para entender o que está acontecendo em Gaza, em Israel. Próximo slide. No primeiro momento, tem a questão religiosa. É um conflito religioso. Você tem o judaísmo versus o islamismo. Esse é o primeiro momento, mas não é um conflito de religião, é um conflito de político, de grupos políticos israelenses, que também, em sua maioria, são judeus, e grupos islâmicos. Alguns são de islamismo político, outros não são. Outros são de Estado laico também, que defende o islamismo. Então, a religião, ela é a discussão aparente, é a discussão primeira, aquilo que é mais fácil de digerir. Mas quem quiser ver o processo mais além, próximo slide, temos que pensar que existe uma importância geopolítica, aí sim, que é uma estratégia de dominância de poder, que é sobre recursos. O que é mais escasso naquela área? Água.
A água é um recurso escasso, a gente está vendo com as mudanças climáticas como que a emergência dos recursos naturais está vindo à tona. E é uma região árida. Como que uma região árida você pode ter em colônias israelenses, em colônias judaicas, você vai israelense, não judaica, só para fazer uma pequena distinção, judaísmo é religião, israelense é gentílico. É um gentílico criado, inventado depois da Segunda Guerra Mundial com o Estado de Israel. Nem todo judeu é israelense, nem todo israelense é judeu. Só para tentar definir. Claro que a maioria dos israelenses são judeus e assim por diante. Mas nessa região você tem, confrontando com uma seca, com uma aridez, a Palestina, a faixa de Gaza sobretudo, e tem as colônias israelenses, onde tem a agricultura irrigada. Como isso é possível? Então, existe um controle de água. Nós vimos na mídia que o cerco da Palestina começou com o cerceamento do acesso à água. Nós vimos no noticiário, o All News sempre conversa com um embaixador brasileiro em Tel Aviv, da questão palestina, que a emergência humanitária de levar águas para quem está na Palestina. Não tem acesso à água potável, água salobra e outros problemas. Então, água, recurso. Então, quem domina essa região domina recursos, domina água, é essa estratégia. Então, tem que começar a discutir por isso. Esse mapa, ele mostra a questão da aridez da região. Esse ponto vermelho são as áreas com maior emergência hídrica. E Gaza está bem ali naquele ponto, bem nessa divisa com o Egito. Eu vou ver aqui só para facilitar. Opa! Aqui é o Egito, aqui é Gaza, está bem nessa região aqui, nessa divisa, que é onde está o máximo do conflito. Então essa é a parte de emergência hídrica. Então tem que começar a pensar esse conflito para além da questão religiosa, para uma questão de recursos naturais também que são importantes. Além disso, tem outra questão, uma tensão geopolítica dos conflitos regionais. Por exemplo, o Irã, o Iraque, o Afeganistão, o Líbano, a Síria e várias outras emergências da região. Próximo slide. Aqui só um contraponto de uma paisagem. Na primeira imagem em círculo é uma colônia israelense, onde é comum os fazendeiros também armados, e na segunda é um campo palestino com uma terra com solo mais degradado, na tentativa de fazer uma agricultura. Próximo. Bom, o professor Lemuel vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou só dar um pequeno ponto. Para a gente entender quando começou esse conflito, tem que discutir o século XIX, o imperialismo. Nós estamos vivenciando algo que a gente acostumou a ler em livros de histórias sobre os massacres, genocídios e extermínios que as colônias, ou melhor, que as metrópoles europeias fizeram na Ásia, fizeram na América, fizeram na África. Só que a gente não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha redes sociais, não tinha o streaming. O que a gente está vendo é mais um genocídio de origem de uma metrópole europeia sobre um povo colonizado e estamos vendo isso em tempo real. Então, o que nós estamos vendo ainda é um ajuste político de poder que começou no século XIX, teve na Primeira Guerra Mundial com a dissolução do Império Romano e teve também com o final da Segunda Guerra Mundial com a criação do Estado de Israel. Só para falar uma pequena pincelada, isso tem a ver com o movimento sionista, que era o movimento de você criar uma terra para o povo judeu, que era um povo perseguido na Europa. E como que ganhou força? O sionismo ele é do século XIX, mas ele vai conseguir... próximo slide, por favor. Conseguir por conta de um genocídio que ocorreu chamado Holocausto. Né? E alguns grupos políticos tendem a dizer que isso não existiu, que isso é ficção da esquerda, que o Holocausto é uma mentira, mas o Holocausto de fato existiu e ele matou milhões e milhões de judeus das formas mais horrendas possíveis. Só que existe um ponto de reflexão que sobre o discurso do Holocausto, que é imperdoável, não tem justificativa nenhuma nesse mundo para o que houve, e o Holocausto do povo judeu não foi o único Holocausto. Ao longo do século XIX tem vários holocaustos, na África, na Etiópia, vários outros. Era uma prática das metrópoles europeias exterminar os povos nativos. Fizeram na Austrália, fizeram no Brasil e ainda fazem no Brasil o extermínio dos povos originários. Só que no caso dos judeus, o Holocausto teve um caráter pior porque aplicou o positivismo científico no extermínio de pessoas. Era sistematizado, documentado e experimentado. Então foi um processo metodológico, científico de extermínio em massa de pessoas.
Foi uma atrocidade nunca antes vista na história da humanidade, com a perversidade que dura até hoje. Então você tem um povo marcado pelo estigma da morte, que foi o Holocausto, e tinha uma sensibilização mundial que criou a ONU. A ONU foi criada com essa sensibilização de dar uma origem. E foi uma discussão. Só que tem um problema. Ao criar um Estado de Israel na Palestina, de uma maneira imperialista também, porque a Alemanha era imperialista, a Inglaterra era imperialista, e se negou o povo palestino. Então foi criado negando o povo palestino a sua terra. Existia no movimento sionista um discurso, uma terra sem povo, um povo sem terra. Isso é uma relação de poder. Negar ao povo palestino a seu direito à terra, a seu direito ao poder, encarando aquela área como uma área devoluta, uma área a ser ocupada pela civilização. De novo, nós estamos discutindo uma civilização de origem europeia, onde aquele que não é europeu não é gente, não é cidadão. O Brasil só libertou seus escravos no final do século XIX. Os Estados Unidos só parou com as leis de discriminação negra nos anos 60. Não tinha essa ideia. Quem é cidadão era europeu. E os judeus que foram para lá eram europeus. Eram judeus europeus que foram para Israel. E é uma negação do povo palestino. E aí começa o momento de negação. Houve uma tentativa de criação de dois estados, o Estado palestino e o Estado israelense, só que o Estado palestino não foi formado, que não houve concordância. O primeiro mapa é o mapa de 46, onde você tem, nesse momento 46, a Palestina, ela pertencia à Inglaterra, que ela ganhou do Império Otomano, na Primeira Guerra Mundial. Então, o que está em verde escuro no primeiro mapa era o território palestino, o que tinha em branco eram as colônias judaicas que estavam se instalando desde o final do século XIX. No segundo mapa, era a pretensão da partilha pela ONU, onde o que é verde é o território palestino, que ele era praticamente descontínuo, com alguns corredores de ligação terrestre, e o que você tem pós-67 é pós a Guerra dos 6 Dias, onde você tem como que ficou o território. Era para estar assim até hoje, só que não está. O que a gente está vendo em 2010 são os fragmentos do território palestino. E qual que é a prática até hoje da expansão israelense sobre o território palestino? São as colônias. São as colônias que são fazendas altamente armadas, militarizadas, que vão avançando gradativamente, dia após dia sobre o território que é palestino. E aí vamos pensar, de novo, questão de poder e de direito. Não há cidadania se os cidadãos não são iguais. O palestino não chega a ser um cidadão do Estado de Israel. Ele é não vou dizer um inimigo, mas é uma coisa que não chega a ser um cidadão ainda, não chega a ser um humano ainda, está abaixo do humano. Vamos pensar ficar mais próximo de nós. Ao longo da colonização brasileira, tinha um colonizador europeu e tinha um negro escravizado. O negro não era gente, o negro não era humano, ele era algo abaixo do ser humano. É mais ou menos esse nível de relação. Claro que a gente está discutindo isso no século XXI, onde o humanismo nos trouxe à luz que todos são humanos, e está lutando há muito tempo para que todos sejam humanos, mas a prática cotidiana de como funciona a vida em Israel é essa. Você tem uma população cerceada, cercada, limitada, impedida de sair, impedida de migrar, impedida de se locomover. Quem está em Gaza não pode ir para a Cisjordânia, não tem esse movimento, não tem o mesmo direito, não pode estudar nas mesmas escolas, não pode frequentar as mesmas ruas, não pode ir nos mesmos comércios. São cidadãos de segunda classe, e chamar de cidadão é muito eufemismo, é com muita força de vontade da palavra chamar de cidadania. É uma cidadania negada. Não, é uma humanidade negada. E, de novo, aqui não é sobre quem está certo e quem está errado, é sobre algo que está ocorrendo. Próximo slide. Aqui um pouco. Dentro da geografia política, tem um conceito que acabou ganhando força nos anos 90, que é o soft power e o hard power. O hard power seria o poder duro, que é a guerra, que é como as coisas são resolvidas. Desde 1948, estava vivenciando guerra quando os povos árabes, os Estados Árabes rejeitaram o plano na ONU, então eles entraram em guerra. O resultado foi uma derrota do povo árabe e começou o êxodo palestino. Nesse momento, 900 mil palestinos eles saíram de suas terras. Depois, próximo slide. Depois da Guerra dos 6 Dias, na década de 60, onde houve também a retirada, essa tentativa de enfrentamento, eu não vou me deter nesses dados, só alguns pontos, e de novo houve baixa da Jordânia, que não era Cisjordânia, 18 mil
baixas contra 766 palestinos e, de novo, uma fuga de 3.500 refugiados. Então, as primeiras décadas, ou melhor, entre 40, 50, 60, 70 e 80, é marcado por conflitos contínuos na área. Quando começa a ter um soft power, próximo slide, por favor, foi na década de 90, onde já está terminando a Guerra Fria, a União Soviética está quase se dissolvendo, então houve em Madrid, em 91, uma tentativa de começar a conciliar isso daqui, onde você teve o primeiro-ministro, que é o Shamir, que ele foi chamado a negociar lá em Madrid, só que ele negou. Então o Shamir, ele era um político ligado à direita, é um político sionista. Então nós temos dois movimentos políticos gerais. O movimento sionista, com várias distorções, ele é um movimento à direita, ele é um movimento que nega a terra palestina, ele nega o território palestino, é um Israel para judeus, israelenses e brancos, bem específico. Então, mas nem todo israelense é sionista, é preciso pensar. Muitos israelenses à esquerda têm uma visão de dois estados, o Estado palestino e o Estado israelense. Esse primeiro-ministro, ele sai, o próximo slide, e daí quando chega em 92, é eleito então eu não consigo falar o nome, eu vou falar só Rabin, que é a parte que eu consigo falar. Como? Obrigado. Itzhak Rabin, ele foi eleito, ele é do Partido Trabalhista, em 92 ele foi eleito, e aí chamou o Arafat, que ele era líder da Organização da Liberação Palestina, e eles começaram a trabalhar a chamada Caminho Norueguês, o Caminho de Oslo, eles começaram a negociar tratados de paz. Então, o começo dos anos 90, onde você tinha uma ligação mais à esquerda pela Palestina, uma ligação mais à esquerda com Israel, e também o Bill Clinton representando o lado democrata como intermediador para discutir um pouco dessa questão. E aí você resultou no Acordo de Oslo, de 93, que foi assinado na Casa Branca. Pode passar o próximo slide? Nesse Acordo de Oslo, quando começava a um caminho do soft power, que ele é a diplomacia e não o conflito bélico, ele queria uma autonomia palestina inicial em Gaza e Jericó, e cedendo para as outras áreas da Cisjordânia, uma organização de uma entidade jurídica reconhecida internacionalmente como Autoridade Nacional Palestina, com as prerrogativas para gerir os assuntos políticos, administrativos e diplomáticos, e início para 2000, deixa eu ver aqui, terminadas com israelense, nas negociações do governo de Israel e a Autoridade Nacional Palestina, com 5 pilares do conflito. Então a ideia é que pudesse ser de fato, a partir de 2000, ter 2 estados, o israelense e o palestino. Só que isso foi frustrado. Isso foi frustrado ainda, próximo slide, ainda na década de 90, quando o primeiro-ministro, que o colega falou o nome dele, pode repetir, por favor? Obrigado. Infelizmente, ele foi assassinado durante uma manifestação pacífica, pró-paz, onde tinha 60 mil pessoas em Tel Aviv, e quem o assassinou foi um militante de extrema-direita israelense, com 2 tiros pelas costas. Isso foi o começo da derrocada das negociações. E quem assumiu o próximo primeiro-ministro, o próximo slide, foi justamente o Netanyahu, que ele é um opositor de Oslo, isso em 96, ainda continuou a aplicar os tratados. Só que depois, o Ariel Sharon, que teve o Campo de David, e relata algumas fontes, que houve uma certa fake news, de um jornalista chamado Thomas Friedman, que ele disse que os palestinos eles não quiseram as generosas concessões israelenses, mas, na verdade, segundo do lado palestino, nunca foi oferecido esses tratados, então houve um embate, um discurso histórico. Os israelenses falaram, olha, nós oferecemos ratificar o Acordo de Oslo, só que, na verdade, os palestinos falaram que nunca foi oferecido e começou a aumentar a escalada da discussão. Então, toda aquela década onde a diplomacia ela foi jogada por água abaixo no começo dos anos 2000, dessa virada de milênio. Daí você tinha Ariel Sharon, que veio a ser o primeiro-ministro na sequência de 2001, ele vai na Esplanada das Mesquitas, que é um lugar sagrado para a região islâmica, que fica em Jerusalém, e aí ele começa a dizer que o espaço, o israelense tem direito a qualquer lugar de Israel. Isso é uma provocação direta e começa a segunda intifada, e aí começa de novo os conflitos bélicos na região. Pode passar? Associado a isso, você tem, nos outros estados, a ascensão do chamado islamismo político, que hoje a gente está vendo demonizado na televisão e também com um ataque violento que teve em 7 de outubro, o Hamas. Mas teve outros partidos. E para nós, aqui do que a gente convencionou chamar de Ocidente,
o ápice desse islamismo político foi o atentado de 11 de setembro de 2001, das Torres Gêmeas, pela Al-Qaeda. Aí você começa a visão pejorativa de associar islamismo com terrorismo, e começa a ficar muito forte na mídia essa associação. E você vê que a eminência da resposta dos Estados Unidos foi destruir o Afeganistão e ocupá-lo por mais de 20 anos e deixar arrasado. E na sequência vem a invasão do Iraque, e aí começa a escalada de violência contra o Oriente Médio e a associação do islamismo com o terrorismo. Nem todo o islamismo ele é político, mas tem vertentes políticas que eles também são bem anti-humanistas, para dizer o mínimo. A responder pelo Irã, por exemplo, a liberdade feminina é controversa, tem vários militantes feministas presas, mortas, assassinadas diariamente por esse regime. Então, ele é complicado. Então, próximo. Então, a gente pode dizer que nos primeiros anos dos anos 2000, a gente vê uma escalada da destruição, a destruição de guerra contínua. Então, o que a gente está vendo hoje, em 2023, não começou em 2023, é uma continuidade da segunda intifada, se a gente quiser pegar um passado mais próximo, bem mais próximo, que começa em 2000, depois tem a guerra em Gaza, de 2007 a 2017, 2021, novos conflitos, e aqui 2023, onde você tem o atentado ao Hamas, ao Rave. Diga-se passagem, só para a gente refletir um pouco, eu não estou em nenhum momento aqui justificando o que o Hamas fez, mas só para um nível de reflexão. Você tem, numa área próximo a Gaza, que já estava sendo cerceada há um pouco mais de 10 anos, desde que o Netanyahu assumiu, acho que em 2009, se não me engano, ele assumiu, está sendo cerceado com direitos, com mortes, com incursões, com todo tipo de atrocidade, e você tem uma festa gigantesca acontecendo, negando tudo aquilo que estava do outro lado do muro. Isso só acende o sentimento de ódio. A gente está vivendo ódio com ódio. Ódio com ódio não gera solução, aumenta a escalada de ódio. Numa escala bem menor, nós vimos o que uma eleição polarizada por ódio fez um Brasil com o Brasil. Em apenas 4 anos você viu como o ódio escalou e matou muita gente. Aí está falando uma escalada de ódio que dura quase um século. Quase um século. Então não é fácil entender, não é fácil. Aqui na nossa casa, onde está no nosso sofá, a gente come todo dia, dorme, ninguém está querendo explodir a sua casa, ninguém está querendo matar seus filhos, ninguém está querendo destruir. É fácil julgar quando você não está sendo ameaçado desde que você nasceu por bomba. Quem tiver estômago e aguentar, na Netflix tem um documentário chamado Nascido em Gaza, que é crianças relatando a experiência da violência da guerra. Crianças de 5, de 6, de 10, de 11 anos. Eu não consegui assistir. Eu tentei assistir, tentei 2, 3, 4, mas eu não consegui. Então, quem tiver, assista, porque dá para entender um pouco do contexto de violência. Estou quase terminando. Só alguns pontos de reflexão. Não existe civil em Israel, todos são militares, mulheres e homens. Mulheres servem 3 anos, homens servem 5. O uso de arma é cotidiano, então só um ponto de reflexão. Outro ponto, que para os palestinos, o judaísmo é o nascedouro de todas as religiões semíticas. Ele não é uma nacionalidade, nacionalidade é israelense. Ela é uma ideologia formulada por imigrantes europeus expelidos de suas terras durante os conflitos europeus do século XIX e século XX, também, Segunda Guerra Mundial, para a Palestina pelas potências coloniais. Outro ponto. Aqui já falei da questão. Eu vou avançando aqui, só para trazer algumas charges. Pode avançando, Heitor. Pode avançando mais. Pronto, eu não trouxe fotos do conflito, mas eu trouxe algumas charges de Carlos Latuf, que ele é um cartunista há um bom tempo, militante da causa palestina, para pontos de reflexão. E aí eu não vou explicar a charge, fica só a critério de vocês julgar ou não. Pode passar a próxima? Pode ir passando. Elas são de anos diferentes, elas são desde 2001, 2002, 2003 e vão avançando. Pode deixar essa última, só a última. Só um ponto de reflexão. Às vezes parece que esses conflitos são muito distantes da gente, ou a lógica do ódio, a lógica do extermínio de uma população em detrimento de outra, mas nessa charge você tem uma mãe palestina, que é um dos símbolos do Latuf, e um soldado israelense dizendo Feliz Dia das Mães. Em paralelo, uma mãe carioca da periferia, da favela, e um policial também dizendo Feliz Dia das Mães. No Rio de Janeiro, também morre essa mesma quantidade de pessoas em conflitos.
Então, não existe guerra no Brasil, não é chamada de guerra, mas também é um extermínio de uma população em detrimento de outra. Claro, em outra lógica, outro nível, legalmente a população tem o mesmo direito, só que a prática é outra. Então, o conflito existe. E a gente pode discutir isso por território e poder, e talvez no Brasil, o Rio de Janeiro seja o exemplo mais claro de como território e poder ele é evidente, seja o poder da polícia, seja o poder da milícia, seja o poder do tráfico, e tem uma população sendo exterminada também, que é uma população que tem cor, tem origem e tem história, e também é muito semelhante à origem, à história e à cor do povo palestino. Então, é um retrato. Nos choca, porque o século XIX ele está ao vivo no século XXI. Isso choca, mas é a mesma prática. Bom, aqui estão as referências para o trabalho. Então, as falas, pensamentos, escritas foram tiradas desses dois trabalhos para reflexão, e acho que era um pouco disso da fala. Obrigado. Muito obrigado, professor Almada. Agora o professor Lemuel, certo? Também 20 minutos. E depois do professor Lemuel, nós começamos o debate ou aquelas falas até 5 minutos. Boa noite a todos, a todas e todas. Parabéns, professor Alexandre. Magnífica a sua fala. E depois de ver essa charge aí, a gente fica meio balançado, né? Eu fiquei muito chocado com... Foi pior do que todas as imagens que eu já vi ao longo desses... Eu estudo essa questão desde 95. Isso que a gente está vivendo hoje, vivendo através dos meios de comunicação, não começou em 7 de outubro. Né? Primeira coisa, não foi. Toda essa barbárie que nós estamos assistindo pela TV não começou em 7 de outubro. Alexandre falou do sionismo. O sionismo não é a mesma coisa de semitismo. Por exemplo, ser anti-sionista não quer dizer necessariamente que você é antissemita. Porque a mídia, principalmente a mais conservadora, costuma associar sionismo a semitismo. O sionismo é um movimento político que começou no século XIX e teve um jornalista húngaro chamado Theodor Herzl como seu criador. Ele era um judeu e começou um movimento para a criação do Estado de Israel. E a frase que foi colocada aí, está o mapa aí, tá, então. Uma terra sem povo para um povo sem terra. Algumas regiões do planeta estavam mapeados para ser o Estado de Israel. Algumas regiões do planeta, por exemplo, a Patagônia Argentina era uma região ventilada para ser o Estado de Israel. Chipre era outra região. Uganda era outra região. Congo, outra região. E a Palestina. Então, esse movimento sionista, no seio dos movimentos nacionalistas europeus, ganha corpo. Mas nem todo judeu é sionista. Existe uma grande parcela de judeus, ainda hoje, espalhadas pelo mundo, que são contra o Estado de Israel. Não são contra a existência de judeus. São contra o Estado de Israel. Ou, como a situação hoje é irreversível, defendem os dois estados. O Estado israelense e o Estado palestino. Falar isso dentro de Israel é você querer ser agredido. Porque a ala direita de Israel comanda o país há muito tempo.
Até mesmo os trabalhistas, como foi o caso desse primeiro-ministro que foi assassinado, né, até mesmo a ala trabalhista, que a gente pode imaginar que é uma ala mais progressista, eles têm algumas posturas muito conservadoras. Entendeu? Então, veja, o Hamas, ele é um grupo político, mas é um grupo religioso também, sunita. É um grupo sunita, islâmico sunita. Entendeu? E é engraçado, o Hamas, quando surgiu na década de 80, teve o apoio de Israel. Israel apoiou, inclusive com dinheiro, a criação do Hamas. Para quê? Para enfraquecer a OLP, que era o grande órgão, o grande movimento de libertação da Palestina. O Hamas, né, se opunha ao principal grupo dentro da OLP, que era o Fatah. Então, você vê que o Hamas, ele nasce no seio da classe trabalhadora, nasce fazendo trabalhos beneficentes, nasce junto à classe operária, nasce com apoio de setores da igreja e extremamente popular. Não é de esquerda. O Hamas não é de esquerda. O grupo mais à esquerda lá é a Frente Nacional para a Libertação da Palestina, que é de origem marxista. Existe lá, Frente de Libertação da Palestina. Esse é de tendência à esquerda. Mas o Hamas e a Frente Nacional de Libertação da Palestina têm uma coisa em comum. Ambos lutam contra o Estado de Israel. O Hamas tem seu estatuto, e aí a imprensa brasileira adora dizer que o Hamas quer acabar com os judeus, quer dizer, o Hamas quer destruir o Estado de Israel. Está lá no estatuto que o Hamas quer acabar com o Estado de Israel. Aí a imprensa diz assim, tá vendo? O Hamas é terrorista, quer destruir os judeus. Não. O Hamas não aceita, não reconhece o Estado de Israel, porque o Hamas quer a Palestina do jeito que era 47. Ou seja, o Estado de Israel é uma criação, é uma imposição do imperialismo através da ONU. Então, quando o Hamas diz, eu não quero o Estado de Israel, eu sou contra o Estado de Israel, é preciso destruir o Estado de Israel, ele não está dizendo, vamos exterminar os judeus. Não pode ser, não tem esse encanto nenhum. Mas aí a mídia ocidental diz, o Hamas é antissemita, o Hamas quer destruir os judeus. Não quer isso. Entendeu? Então vamos. Eu peguei uma entrevista da Francesca Albanese, ela é uma das relatoras da ONU para a questão palestina. Entendeu? E ela disse o seguinte, essa entrevista foi dia 15, ela disse, Israel fez tudo o que era possível para apoiar o Hamas como força divisória do movimento nacional palestino. Aí ela vai e diz, mais à frente, se você pegar o Estado de Israel e o Hamas, vocês vão encontrar muitas coisas que se assemelham. Uma delas, não distinguir civil de militar. Mas veja, Alexandre disse uma coisa muito boa aqui. Israel não tem civil. É possível que os israelenses, que são reféns do Hamas, lá na faixa de Gaza, nenhum seja civil. Por quê? Porque todo judeu israelense, ou israelense judeu, né, o que o Ocidente acusa os palestinos, os israelenses também fazem. Eu ouvi uma entrevista essa semana que diz assim, lá na Palestina, na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, as crianças já nascem odiando os judeus. Os adolescentes já crescem odiando os judeus.
Essa mesma situação você vê em Israel. Aquela imagem que foi colocada aí do colono com arma. Israel é um estado militar. É um estado militar. Os colonos, as famílias, quando recebem terras para ocupar, terras que ficam na Palestina, e hoje eles estão avançando muito mais na região da Cisjordânia, eles recebem não só a terra, mas recebem o arsenal, um arsenal enorme. E eles têm carta branca do Estado de Israel para matar. Matar quem? Os palestinos que entrarem em suas terras, ou seja, nas colônias impostas por Israel no Estado palestino. Veja, em 1897 ocorreu o primeiro congresso sionista e venceu a tese de que o Estado de Israel deveria ser na Palestina. Por que venceu essa tese? Porque dentro do movimento sionista existiam os sionistas laicos e os sionistas religiosos, liderados pelos rabinos. E esse grupo religioso defendia a tese da tradição bíblica. Eu, conversando com um colega aqui, disse que não ia entrar na questão bíblica, porque eu sei que é uma coisa extremamente complexa. Entendeu? Mas é preciso ver isso. Esse grupo judeu religioso vai buscar na Bíblia o argumento para justificar a necessidade da criação do Estado de Israel. Onde? Na Palestina. Aí vem a questão da terra prometida, de Canaã, toda aquela conversa que a gente aprende desde a escola dominical, quem frequenta ou frequentou a escola dominical. Que os hebreus, depois os judeus, são o povo escolhido. O povo de Deus. Então, se eles se constituem no povo escolhido e a Palestina é a terra prometida, nada mais justo do que eu voltar para aquela terra. Só que vocês viram o mapa aí, está na frente de vocês. Sabe quantas pessoas viviam na Palestina? Final do século XVIII, aproximadamente 400 mil pessoas, árabes. Dessas 400 mil pessoas, 10% eram judeus, arabizados. Ou seja, judeus que viviam tranquilamente, mantinham sua religião, suas crenças, mas viviam normalmente com os árabes que também tinham suas crenças. 10%. Ou seja, não existia uma nação, gente. Não existia. É argumento imperialista para justificar o domínio de uma região. Como é que essas pessoas começaram a morar na Palestina? Existia um barão de Rothschild, um dos homens mais ricos da Europa era um judeu, a família Rothschild. E ele começou a financiar a compra de fazendas na Palestina. Criou-se uma agência lá na Palestina, criou-se uma agência judaica, onde essa agência ela arrecadava os fundos doados e comprava as fazendas. E quem eram as pessoas que iam para lá? Em sua maioria eram jovens sem perspectiva na Europa Oriental, que se sentiam perseguidos, e aí iam para a Palestina. Quando foi mais ou menos em 1910, 1920, a população de judeus na Palestina começou a incomodar os árabes, porque eles já estavam comprando terras, muitas terras, e estavam ampliando seu domínio sobre regiões árabes. 1930, 1940, o Holocausto. Aí, como Alexandre disse,
Dificilmente alguém seria contra a criação do Estado de Israel diante da tragédia que os judeus vivenciaram. Então, o argumento da criação do Estado de Israel ganhou forças. Ganhou forças. Cria-se o Estado de Israel, mas não cria a Palestina. O primeiro erro cometido pela ONU. Quer dividir? Está errado. Os árabes ficaram contra, por isso a guerra. 47, dividiu-se. 48, Israel declarou-se Estado. No outro dia, os árabes invadiram, declararam guerra. Perderam. O exército israelense, veja, engraçado, Israel não tem exército. Tem força de defesa. Israel não tem exército. Exatamente por quê? Porque o exército dá uma compreensão de ação de ataque. E força de defesa, não. Nós estamos sempre esperando ser atacado para defender. Então, como Israel não tem exército, todos os israelenses, mulheres e homens, são soldados. Serve ali 3 anos, 5 anos, depois fica na reserva. Vocês sabem que de São Paulo e Rio agora saíram mais de 500. Na primeira semana foram 190 e tantos, depois foram israelenses que moravam no Brasil ou que estavam em viagem para o Brasil já voltaram para ir para lá. Então, você fica na reserva com 25 anos, então você continua treinando. Por isso que o Hamas, e eu não estou aqui justificando o Hamas, por isso que o Hamas diz o seguinte: nós vamos liberar todos. Agora a gente tem que saber quem é quem. Os civis serão liberados. Os militares ficarão. Os civis ele está liberando. Está liberando. Então, é preciso compreender isso. Não se trata de defender Israel ou atacar o Hamas ou defender o Hamas. Não, se trata de você entender como é que a coisa funciona. Então, veja, a Palestina de 47 e a Palestina de 2023, do ponto de vista geopolítico, que foi colocado aqui, é uma região, gente, que nunca conseguiu ter autonomia. Seus impostos são arrecadados em Israel. A água que é fornecida à Palestina é por Israel. A energia que é fornecida à Palestina é por Israel. O comércio da Palestina é controlado por Israel. Isso se chama política colonialista. Israel é ou não é um Estado colonizador? Eu entendo como sim. Respeito quem pensa o contrário. Mas é preciso olhar para a história. Só diz assim: o Hamas é terrorista. Não sei. Se você for pegar o que a ONU diz que não. Aí é porque o governo brasileiro não chama o Hamas de terrorista. Porque o governo brasileiro está correto. O governo brasileiro faz parte da ONU. E a ONU não define o Hamas como terrorista. Logo, o governo brasileiro não define o Hamas como terrorista. Se amanhã a ONU definir o Hamas como terrorista, o Brasil vai. Sabe quem é que chama o Hamas de terrorista? A cabeça da serpente. Estados Unidos, Japão, Alemanha, entendeu? Ou seja, o Reino Unido, a França, esses chamam de terrorista. E para concluir, entendeu? Eu vou só colocar o seguinte para vocês aqui, para provocar vocês no debate. Em 93 foi feito o chamado Acordo de Oslo. Sabe quando Israel cumpriu o Acordo de Oslo? Nunca. Bom, primeira, eu me apresento, né? Não sei se eu tenho lugar de fala, né? Mas de qualquer maneira eu vou falar. Lá do papel da minha família é judia. Tá, meu pai, no final eu estou viajando depois de amanhã para São Paulo para o aniversário. 86 anos, uma criança. Bom, então, eu entrei em contato com o irmão que mora em Lisboa
e ela está muito preocupada, a família dela está muito preocupada com os parentes de Israel. Totalmente diferente, por exemplo, da situação dos palestinos em Gaza. Porque é óbvio que os judeus de Israel estão preocupados. Os palestinos de Gaza não estão preocupados. Estão desesperados. Há uma diferença entre preocupados e desesperados. Preocupado é o que vai acontecer. Os palestinos dizem o que está acontecendo. Essa é a diferença entre preocupação e desespero. Bom, dito isso, eu tenho alguns comentários a falar. Primeira coisa é que simplesmente eu não acredito em dois estados. A última oportunidade de existir dois estados, o Estado de Israel e o Estado palestino, foi em 67. Última oportunidade foi em 67. A última vez que tinha sido viável se realmente tivesse ocorrido interesse. Certo? Não ocorreu em 67, não vai mais ocorrer. É totalmente inútil. A discussão é um tema vencido. Vencido pela realidade dos fatos. Não vai existir dois estados, o Estado de Israel e o Estado palestino. Vai existir um Estado. O que vai se definir é que tipo de Estado vai ter. Se vai ser um Estado sionista ou se vai ser um Estado nacional normal, como o Brasil. Existem algumas pessoas que comparam Israel com a África do Sul. Eu acho que tem semelhanças, mas tem algumas diferenças. Uma das semelhanças existe uma cidadania de segunda classe, existe territórios ocupados, existe uma elite que domina tudo e por aí vai. Se bem que a elite da África é minoritária, demograficamente falando. E a minoria em Estado de Israel, por massacres, por expulsão, por guerra, por um monte de coisas, a população judia hoje é realmente majoritária. Então, há semelhanças, mas há diferença. E há uma outra diferença também, que é o quê? A população africana, a população branca da África do Sul, não tinha como compromisso, como obrigação, exterminar a população negra, a população africana. Existia uma extrema-direita, eles eram profundamente racistas, violentos, militares da década de segundo grau, mas o extermínio puro e simples não passava pela cabeça dele. A expulsão da população negra não passava pela cabeça. Não era projeto do Estado sul-africano. É projeto de parcela razoável, não sei se majoritária, mas razoável, da população de Israel e política oficial do governo atual. Vocês sabem que existe o sionismo, os professores falaram sobre o sionismo. O sionismo, o problema do sionismo é que ele não é um Estado onde os judeus podem viver em paz. Não é isso. O sionismo prega que é um Estado judeu. Se é um Estado judeu, quer dizer, é um Estado onde quem não é judeu não é cidadão. Gente, isso é uma proposta que até mesmo parcela da esquerda, setor progressista, trabalhista, se comprometia. O Estado judeu. Isso nunca foi realizado. Tá? Em outras palavras, embora em certo discurso existia que se o Estado dos judeus, a prática isso nunca foi realizado. O Estado de Israel nunca foi o Estado judeu, embora, obviamente, existisse privilégio cultural. Isso até pouco tempo atrás. Recentemente foi colocada uma lei, pela primeira vez foi formalizado, que o Estado de Israel é um Estado judeu. Portanto, eu, como não judeu, porque embora meu pai seja judeu, eu não sou judeu, eu me mudando para Israel, eu não seria um cidadão israelense, nem que eu quisesse. Ok? Mesmo tendo um pai judeu, eu não seria um cidadão israelense, eu poderia me tornar. Eu peço um pouquinho de paciência
porque a coisa aqui é meio séria, certo? Qual é o problema dos Estados Unidos? O problema do Estado de Israel? Isso, eu não estou discutindo o sionismo, não estou discutindo as origens históricas, a situação geográfica. Estou tentando discutir a procura de uma solução aqui. Vocês sabem que a África do Sul, essa minoria demográfica branca, dominou a política, existia uma política de apartheid. E essa África do Sul, que parecia que era eterna, foi derrotada, acabou o apartheid. Vocês sabem que desde que derrubou o apartheid, Nelson Mandela, líder terrorista, se tornou presidente da África do Sul, depois de mais de 20 anos de cadeia. Ele foi libertado, se tornou presidente da África do Sul. Vocês sabem que até então, todos os presidentes da África do Sul são negros. E todos são do partido de Nelson Mandela. Tá bom? Você sabe o que aconteceu com os brancos da África do Sul? Alguém sabe o que aconteceu com eles? Eles continuaram com suas casas, eles continuaram com seus empregos, eles continuaram com seus direitos políticos. Todos falaram, não mudou nada. A única coisa que mudou a maior parte da população negra continuou na miséria, tudo perfeito, tudo dentro da normalidade. Mas ocorreu uma coisa. Os negros passaram, o voto deles, a ter o mesmo peso político dos brancos. Um homem, um voto. Acabou o conflito, continuou uma sociedade desigual, de miséria, de concentração de renda, mas virou uma democracia, pelo menos nível burguês, e o conflito interno acabou. Interno. Qual é a solução de Israel? A solução de Israel é a solução da África do Sul. Um homem, um voto. O Estado, você pode chamar o Estado, quando vocês quiserem. Vocês podem chamar de Israel, vocês podem chamar de Palestina, vocês podem chamar de Israel Palestina. É irrelevante. Os judeus não vão sair. Está claro? Os judeus não vão sair. Os judeus não vão deixar suas casas. Alguns territórios ali na Cisjordânia eles podem ser desocupados um ato de contemporização. Os judeus não vão sair. Os judeus não vão perder suas propriedades. Não vão embora. Em outras palavras, a maior parte da população vai continuar judeu. Qual é a solução? A solução é um homem, um voto. Isso, em tese, não, a curto e médio prazo, não seria problema, mas é a longo prazo. Porque a longo prazo eles temem que a população palestina cresça, porque o crescimento demográfico é maior, e eles possam suplantar a população judia. E aí, hoje, um homem, um voto é favorável ao judeu, no futuro pode ser favorável ao palestino. Bom, essa é a situação. Tá certo? Não, aí alguém pergunta, mas afinal, por que não se resolve assim? É que Israel não é a África do Sul. Israel, ela tem um lobby gigantesco, ela é estrategicamente, politicamente, extremamente estratégica para os Estados Unidos, e ao mesmo tempo ela tem um lobby judeu gigantesco. Você não pode entender porque, veja bem, a opinião pública mundial é anti-Estado de Israel, é anti-sionista. Não estou dizendo que é antissemita, porque o pessoal gosta de confundir. Não é antissemita, mas é anti-Estado de Israel, é anti-sionista. E por que a coisa não muda? É porque Israel não é a África do Sul. Ele tem um lobby gigantesco e ele é estratégico para os Estados Unidos. Eu vou te dar a vocês umas indicações culturais que vocês encontram no YouTube. A primeira é uma entrevista, eu gosto muito de comediantes. Eu acho os comediantes cultos, em cultura, que são politizados, as melhores pessoas para discutir a realidade. Porque eles utilizam duas armas destrutivas que destroem qualquer argumentação: ironia e sarcasmo. Eu gosto de ironia e sarcasmo.
Existe um comediante egípcio chamado Bassem Youssef. Procure esse Bassem Youssef, tem uma entrevista dele de 20 e poucos minutos e vocês vão achar muito interessante. Ele não vai falar sobre o sionismo, ele não vai falar nada disso, não. Mas ele vai colocar as coisas no sentido interessante. E tem um documentário, vocês vão encontrar no YouTube, que é da Al Jazeera, feito pela Al Jazeera, transmitido pela Intercept Brasil, chamado Log. Eu não aconselho a assistir o documentário do Steve de Gaza, porque eu não tenho o menor interesse de ver criança por cidade. Eu realmente não vou assistir pela mesma razão que eu vou sincero, não tenho interesse. Mas assista o Log e vocês vão entender por que os Estados Unidos. Há uma argumentação muito frágil dizendo que Israel é apenas uma testa de ferro dos Estados Unidos no Oriente Médio. É e não é. Porque, na verdade, é uma mão dupla. Os Estados Unidos influencia a política de Israel, mas Israel influencia a política americana. Vocês não vão poder entender a relação dos Estados Unidos e Israel se vocês não assistirem esse documento. Proposta do professor. Tá? Obrigado. Muito obrigado, professor João. Nós temos o professor Gutenberg. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer rodadas de 3 pessoas. O professor João fez a fala dele, o Gutenberg vai fazer uma fala, de preferência mobilizando a mesa, certo? Mais alguém propõe alguma fala? Então, pronto. O professor Gutenberg fala, posteriormente eu e depois você, querido. Aí direcionando para a mesa. Vamos lá. Gente, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu parabenizar a apresentação dos professores, dos colegas professores. E a minha fala vai vir nessa discussão para uma questão mais ampla que vai além, né, da Palestina, vai além de Israel, mas pensar a geopolítica como um todo, inclusive no que já está sendo mobilizado no campo da geopolítica com relação a esse conflitos, vamos chamar de guerra, porque você tem uma guerra, você tem 2 estados que têm realmente parelha de poder, né, de fogo. Aqui você não tem. Então, esse conflito, um lado tem um poder de fogo enorme e o outro não tem, né, como se defender a altura desse outro estado. Tá? O que a gente começa a enxergar, e eu queria que os professores também pudessem discutir sobre isso, são as movimentações geopolíticas em torno desse conflito que já envolve, né, deslocamento de frotas de guerras, tanto americanas, eu vi essa semana, os chineses também começam a mobilizar sua frota marítima em direção ao Oriente Médio. E como é que vocês enxergam, né, esse conflito dentro desse arco maior da geopolítica que se estabelece? Então, não é de hoje, obviamente, todo esse embate geopolítico nessa região não é de hoje, né? Isso é importante que também se entenda. Ou seja, a própria criação do Estado palestino vem tendo uma perspectiva geopolítica, né, de ocupação de espaços, onde esses espaços tenham, né, conexões políticas com as grandes forças, no caso especificamente, que é o eixo, né, o eixo que ganhou a Segunda Guerra Mundial, capitaneado pelos Estados Unidos. Tá? Então, e aí é essa discussão que eu queria também que vocês compartilhassem com a gente, para que vocês enxerguem essa movimentação geopolítica. Tá bom? É isso. Obrigado. Bom, a minha questão, boa noite novamente, a minha questão é o seguinte. Historicamente, esses assuntos eles são discutidos na rede básica, né? Quase todo mundo aqui que fez ensino médio sempre vê essa discussão lá na rede básica. A minha questão é o seguinte: existe um ator político hoje muito forte, né? E a mídia nacional divulgou muito. Forte, aí vai lá nos Estados Unidos e bota o dedo com o veto. Por exemplo, o Brasil, não sei se vocês sabem, mas o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança da ONU, exatamente nesse momento.
Então, nós temos duas situações, professor João de Araújo. Primeiro, em 1948, lá o voto do Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. O Oswaldo, né? Nós temos aqui um professor que conhece de direito internacional. O Oswaldo dá lá o voto, né? E por isso o Brasil tem lá todo aquele. E hoje o Brasil é o presidente do Conselho de Segurança da ONU. Veja, isso. Essa é uma questão. Uma questão é, o que vocês, dois professores, pensam sobre isso e qual o papel do Brasil, principalmente diante desse cenário, porque o Almada começou falando de direitos humanos e nós sabemos que a grande dificuldade que tem hoje é de entrada dos caminhões de direitos humanos. Entraram algumas coisas, mas não entraram combustível. Né? O combustível não entrou. Está lá claro em todos os jornais. A segunda coisa que eu queria perguntar a vocês nesse minuto que eu já tenho é o seguinte. É visível, e há pouco tempo eu toquei isso lá na aula de História, né, na nossa disciplina, o clamor que a população brasileira, latino-americana, em defender Israel. Esse clamor, né, de todos os cantos, até está em sábado lá, gente chorando, pedindo por Israel, em todo canto tem gente pedindo por Israel. A minha questão é o seguinte, qual o papel desses meios aqui dos meninos, dessa imprensa, né, na produção dessa imagem de defesa de Israel? Veja, nós tivemos um blogueiro aqui da cidade que travou um debate muito forte, ao ponto de dizer certas coisas que parece que machucou muita gente, como, olha, você sabe o que é Israel? Você consegue distinguir o judeu do Estado de Israel? Você consegue pensar o que é um palestino? Você consegue pensar o que são os partidos políticos que existem na Palestina, como o Lemuel colocou? Então, são essas questões que estão no nosso presente. E muitas vezes nós estamos discutindo questões historicamente situadas, né? Aí a coisa, mas a presença dessas narrativas no nosso presente é muito forte. Porque tem pessoas que se enrolam com a bandeira, que vão rezar e que, como o Lemuel disse, vão até para lá, né? Então eu queria que vocês discutissem um pouco e que papel nós, enquanto historiadores jovens, podemos ter diante dos nossos lugares de fato. Boa noite a todos, né? A todas. A minha pergunta, mas antes eu queria fazer uma pequena explanação. Porque assim, quando você pensa na faixa de Gaza, talvez você ache um território gigantesco. Mas é um território, eu vou dar só um exemplo, como está aqui de Bala, né? Com muito curto, e já recebeu, até onde eu vi, com certeza hoje é mais de 6 mil bombas. Ou seja, não é uma guerra de jeito nenhum. E assim, e a minha pergunta é mais assim, sabemos, né, que a principal potência do mundo, ele é um Estado formado da guerra, se mantém da guerra, e ele é uma fábrica de guerra. E, com isso, Israel faz um papel muito importante geograficamente, né, por sua localização, mas também ela está fazendo algo que eu principalmente nunca vi, que é o quê? Ela não respeita direitos humanos. Ela corta água, corta luz, ataca de todas as formas, ataca o hospital, e a gente não vê aquele debate, né? É mais algo assim, algo mais, a gente vê, mas a mídia não fala. Por quê? Porque está acontecendo crimes de guerra. A verdade é essa. E a minha pergunta para vocês é se, assim, diante de um conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, agora esse massacre de Israel e Palestina, e assim, se está começando a existir um confronto entre Ocidente e Oriente. Quando eu digo Oriente e Ocidente, não pense que o Ocidente é Brasil, não. É mais assim, OTAN. Mas a palavra que eu gosto de usar, pelo local geográfico, seria mais Oriente e Ocidente. Obrigado. Bom, o Gabriel passou para mim, acho que eu sou o primeiro a falar, né? Vamos lá.
Agradeço as perguntas, professor João, muito bacana, acho que é lugar de fala mesmo. É muito importante a gente escutar esse lado. Numa das referências que eu coloquei, a pesquisadora, é um trabalho, uma tese de economia política, e ela passou 25 dias na Palestina, convivendo. Ela disse que a ideia dela, inicialmente, era fazer entrevista, conversar, só que é impossível. É impossível por conta da repressão que as pessoas que dariam entrevistas ela sofreu. Então ela mudou a abordagem. Ela decidiu conviver durante 25 dias na Palestina. Acho que ela estava na Cisjordânia, próximo a algum campo de refugiados. Sim, há campos de refugiados na Palestina, campos de refugiados. Então é terrível, são relatos terríveis. Inclusive, ela, para criticar o movimento sionista, não semitismo, são coisas completamente diferentes, até que o autor fala que o semitismo não é só judaísmo, são outras religiões semitas também. Isso, os árabes são semitas também, só para a nível de semântica mesmo, de origem histórica. Então ela utiliza um relato de uma neta de sobreviventes do Holocausto para criticar o sionismo, porque ela não sentia no lugar de fala para criticar o Estado de Israel com medo de ser acusada de antissemita, porque é um risco de você criticar o sionismo e ser taxado de antissemita, porque nenhuma atrocidade é admitível com qualquer povo, nenhuma morte é admissível. Qualquer manifestação antisionista na França é reconhecida pelo Estado francês como antissemita e, portanto, como uma manifestação racista. Está proibido. A nossa querida França é iluminista e democrática. E outros pontos também, que é muita questão. Você não pode, em Israel, usar as cores da Palestina dentro do território israelense. É proibido. Você não pode fazer política de Israel. Inclusive, um exercício que ela fez em conversando com os transeúntes israelenses, perguntou sobre a Palestina, e muitos israelenses, eles negam a Palestina enquanto território, negam enquanto pessoa. Realmente, o professor falou, não é igual à África do Sul, em hipótese alguma. Na África do Sul, houve a formação de um Estado nacional onde tinha uma elite que dominava e escravizava uma outra. É o processo de colonização africano que foi assim desde o período colonial, que é mais antigo. Israel é recente, foi ontem. Em termos de história, foi ontem. 1947 é ontem na história. A diferença, o choque, é que a violência está sendo transmitida ao vivo. A gente consegue ligar o Instagram e ver as pessoas morrendo. É realmente, aquele documentário de Gaza é isso, é ver crianças mutiladas. E são crianças falando sobre... É horrível. E uma coisa curiosa, aí emendando, vou emendar aqui as respostas, tá? A Marcílio da mídia, que por algum motivo o Netflix não colocou a legenda em português. Por quê? Está em inglês a legenda. Ok, é um inglês simples, tranquilo, mas está em inglês. Por quê? Aí, essa autora, depois está nas referências, se quiser colocar o slide das referências, por favor, ela fala que é um movimento que você vai perceber no Jornal Nacional, se você assistir hoje, a humanização das vítimas israelenses e a coisa genérica do palestino. Palestinos morrem 1.500 palestinos, 2.000 palestinos, 3.000 palestinos. Mas o israelense morto pelo Hamas, nenhuma vítima maior ou menor. O humanismo não trata disso. A vida humana é igual, independente de onde você nasceu, onde você cresceu, em quem você acredita ou não. Mas no espaço da mídia, você vai ter uma única vítima, ela vai ter o espaço para contar a história dela, o nome dela, com quem ela casou, quem foram seus amigos, quem foram seus vizinhos. Isso aconteceu com uma dupla de reféns libertos. Contou até um amigo de uma pessoa que estava no bar foi dizer, não, porque ela é uma pessoa muito boa. Sim. Aí você tem um Jornal Nacional, que é o principal jornal do Brasil, você tem um espaço de 10 minutos para duas únicas vítimas desse confronto, desse massacre. A mãe e a filha, né? Isso. Você tem 10 minutos no jornal. Eu não estou dizendo que elas não merecem, acho que merecem mais do que isso. Só que há uma desproporção. Você tem 4.500 mortos hoje, sob escombros e muito mais. Até que é importante, são 4.500 pessoas que morreram, que foram identificadas, que sabem exatamente quem foram. Fora os destroços e corpos mutilados espalhados pelas ruínas de Gaza, que não sabe quantos são. Mas você sabe tudo. Inclusive, você até dizer... Eu não sei o nome, me perdoe, eu sou péssimo em outros idiomas. Obrigado, professor, que me ajudou a pronunciar os nomes hebraicos, mas eu não consigo pronunciar. Mas está lá, contou a história. Isso é um movimento...
Esses trabalhos é de 2014 e 2015. É o trabalho de humanizar as vítimas israelenses e não tratar o palestino como humano. Quando você não trata a pessoa pelo nome, pela sua história, ela não é mais humano, ela é um dado estatístico. Não morreu fulano, ciclano, morreu 4.500 pessoas. 4.000 é tão abstrato quanto 1, 2, 3, 4, mas quando você coloca uma pessoa que tem alguém que conheceu, alguém que viu a sua história, alguém que está lá, você chama o pai dessa vítima para ir lá no All News para falar que minha sobrinha foi sequestrada, isso comove. Isso comove. Então, quem assiste o All News percebe que eles estão parando de chamar palestinos para dizer o All News, porque os repórteres não conseguem lidar com os palestinos. Tem uma entrevista no começo que um líder político palestino ele deu ao News e perguntou o que você acha do Hamas. A resposta dele foi o seguinte: eu, no conforto do meu sofá, eu não vou dizer o que o povo palestino que está resistindo está certo ou errado. Eu não tenho direito, aqui de São Paulo, dizer que quem está sendo bombardeado todo dia pode ou não deve fazer. É mais ou menos essa reflexão que a gente tem que se perguntar. Qual é o nosso lugar de fala, de criticar? O professor Lemuel falou muito bem na questão do Hamas ser terrorista ou não. A questão é, o segundo trabalho, que é esse nome em árabe, é um professor da UFC, ele fala que ele critica, ao final do trabalho, o excesso de religião, tanto na questão do Hamas, quanto na questão do Estado de Israel, no sentido do islamismo político, e ele é islâmico, ele é uma pessoa árabe, e está discutindo. Quando você coloca a religião como centro da discussão, perde a razão de existir, não tem sentido. Todos os lugares são sagrados a priori, se você acredita nisso. Então, se você tem uma não perspectiva no Estado laico muito bom, João, você falou assim, eu não sou judeu, mas embora seja filho, mas se eu não pratico, professo tal fé, eu não tenho o direito de ser cidadão daquele local. Aí complica, porque não há sobre cidadania, é sobre outra coisa. E como que você vai conviver um Estado onde você é cidadão de acordo com quem você reza? E se você não rezar? Você vai ser assassinado? A política é a mesma para o Hamas também. O Hamas não tem um pensamento diferenciado. Se você não reza, também não é. Então, é complicado. A religião, ela é complicada. É complicada mesmo. Eu não sou religioso, respeito todas as religiões, inclusive o direito de não acreditar em nada. Eu acho que é fundamental. Todo mundo tem que ser livre para acreditar ou não acreditar. Até porque a descrença, em si mesma, ela é uma crença. A crença na descrença. Afinal... Você é um agnóstico, né, cara? eu sou... Você não tem quase de ser ateu. Não, eu sou 100% ateu. Não, eu Sou... é agnóstico. Não, eu sou 100% ateu. Sou 100% ateu. Não. Mas eu não prego ateísmo, que afinal não faz sentido. Se pregar vira religião, então não faz sentido. Então respeito todos e a todas. Bom, então acho que é um pouco da mídia, voltando aqui para essa questão. A mídia é isso. Então a mídia, a grande mídia, ela tem um direcionamento de produção das imagens. Aquelas imagens que estão sendo produzidas no Jornal Nacional, elas rodam o Brasil, roda o mundo inteiro, são as mesmas imagens, né? Então você tem uma diferenciação. E é difícil você querer que uma cidade destruída produza mídia também, porque a gente viu que o hospital foi bombardeado, e aí tem aquele momento que o Biden fala, foi o outro grupo lá que explodiu. Esse hospital é muito bom, porque os caras discutindo uma semana, quem bombardeou quem? Eu vou ser sincero, é irrelevante. Eu acho até muito provável que tenha sido os palestinos com erro. Está explicado. Pronto, vamos aceitar que aquele hospital foi explodido com um artefato palestino. Perfeito. Obviamente não foi de propósito. Foi um acidente. Perfeito. Aceito. E os outros 28 hospitais, quem explodiu? Isso. Número 1 está explicado. São os palestinos. Que monstruosidade. E os outros 27, como quem foi? Também foram os erros? É o mesmo argumento de dizer que o Hamas é culpado pelo massacre dos palestinos porque eles estão utilizando os palestinos como escudos humanos. A Cisjordânia estão matando milhares de palestinos, a Cisjordânia morreu. Cadê o Hamas na Cisjordânia? Eu saiba, eles não estão lá. Então, é complicado. Então, guerra não é justa. Então, outro ponto, quando a questão do confronto Ocidente-Oriente, um pouco de humanismo e de geopolítica, existe uma inocência muito grande em julgar crimes de guerra. Isso é uma inocência. Isso é uma inocência. Imaginar que uma guerra... Não, peraí, vamos agora invadir e massacrar todo mundo, mas com muita educação, com muito cuidado, para não cometer nenhuma atrocidade no meio do... Vamos te matar, mas de acordo com as leis de Genebra. Vamos te matar com educação. E exatamente
avisar que vai bombardear. Olha, educadamente, em outras palavras, todo o erro de Putin na Ucrânia foi o quê? Ele não avisou o pessoal de que ia bombardear a Ucrânia. Se tivesse avisado aos ucranianos que ia bombardear, ninguém estava reclamando do Putin. O problema do Putin todo foi o quê? Ele não avisou antecipadamente que ia bombardear a cidade. Esse é o erro do Putin. Então, Não foi invasão, não foi bombardeamento. Foi não jogar cartaz direitinho, como nossos queridos israelenses fizeram. Então, um ponto aqui, toda guerra, ela é em si mesma um crime. Independente se ela é feita com ética ou antiética. Guerra é um povo sobre outro e não tem lógica. Uma guerra, você coloca pessoas para defender interesses privados. Essa é a grande lógica da guerra. São pessoas, pais, mães, famílias, lutando por uma causa completamente sem sentido, no sentido próprio da coisa. Estão querendo colocar um sentido a posteriori, né? Então não tem. Então, julgar crime de guerra, toda guerra em si mesma é um crime. A morte, a massacre, a destruição, é um ranço de ódio que vai gerando. A diplomacia, ela serve para isso, para que não seja necessário a guerra. A guerra em si mesma é um crime. Agora, imaginar que durante um confronto, o lado, não, peraí, eu vou matar você, mas eu vou tirar a chance de você me matar de volta. Isso é uma inocência. Ninguém vai para a guerra esperando ser morto. Vai para a guerra esperando matar para não morrer. É um fato. Então, quem está lá em Israel em estado de defesa também vai lá, vai entrar em Gaza para matar para não morrer. E vira uma coisa generalizada. Não tem mais certo e errado. Existe o errado que está morrendo e o errado que está matando. Mais ou menos isso que a gente tem que pensar. É um confronto que gera confronto, que gera confronto, que gera confronto. E eu acho que é isso mesmo que o João falou. A questão... Não tem mais estados, 2 estados, as Palestinas. Provavelmente, realista, o que vai acontecer é um extermínio e um expurgo da população palestina que vai sair e vão ficar lá. Mas isso pode ser não hoje, não amanhã, pode ser durar ao longo do século XXI inteiro. Eu espero para Israel que isso não aconteça. Eu espero para Israel que isso não aconteça. Não vai acontecer isso. Existe uma parcela da política hoje em Israel que pensa nisso. O governo hoje, parcela considerável, boa parte dele pensa nisso. É uma insanidade. Eu não acredito em 2 estados, mas eu também não acredito na outra possibilidade. O puro extermínio do povo palestino e expulsão, ou extermínio ou expulsão, o êxodo absoluto. Não é possível, não é sustentável no século XXI que existe um Estado teocrático se dizendo democrático e moderno. Não é possível. O Estado de Israel não sobreviverá com o seu autoproclamada modernidade, autoproclamada democracia, se não for um Estado não sionista binacional. Ele tem que ser um Estado binacional, um Estado normal. O Brasil é um país normal, apesar de todo o nosso nação. É um país normal. Não pode existir cidadãos de segunda classe. Não há outra saída para Israel. A saída a alta eliminação não é possível. A possibilidade de eliminação igual queira do povo palestino não é possível. Pode ter gente querendo, mas não é possível. E a 2 estados também não é possível. Só há uma saída do Estado de Israel. A saída da África. Um homem bom, sem cidadãos de segunda classe. Agora, como vai chegar a isso? Com o lobby judeu e com os interesses estratégicos norte-americanos, porque são essas 2 coisas que impedem uma solução racional. Não existe uma história voltar atrás, mas existe como não ir para o precipício. Eu não acredito no precipício. Eu quero não acreditar no precipício. Tá? Agora, voltar ao passado, isso não volta. Eu acho que é importante mesmo não acreditar no precipício. Eu sou meio pessimista nas situações, mas eu espero que isso ocorra. Vou passar para o Lemuel, eu falei muito aqui no microfone, vou passar um pouco aqui a fala, senão monopoliza demais. Tudo bem, obrigado. Foi colocado aqui, e eu fiz a anotação, sobre o Nelson Mandela, a questão da África, eu achei interessante, e eu vou levantar um questionamento aqui. Todas as guerras anticoloniais foram ações terroristas? A descolonização, na perspectiva dos palestinos, não é metáfora, não. Eles lutam contra a colonização.
Direito internacional. Eles lutam contra a colonização. Os palestinos matam e morrem em defesa da liberdade deles. O A libertação da gente. Frantz Fanon, martinicano, ele diz: o colonizador cede apenas com a faca no pescoço. Eu não estou dizendo que o que o Hamas fez em Israel está correto, mas eu entendo. Eu entendo o que é você passar 24 horas de sua vida sob ataque. O que é você viver numa região que tem um muro, é uma muralha, em que você sequer pode chegar perto daquele muro. Eu entendo o que é você não poder trabalhar. Quando foi dividido a Palestina, decidiu-se na ONU que Jerusalém seria livre, nem seria palestino, nem seria israelense. Seria administrado por uma força internacional. Quem desrespeitou? Israel. E todos aqui, todos sabem que Jerusalém é uma cidade simbólica para todas as religiões. Pelo menos as religiões da região. Judaísmo, cristianismo, por aí vai. Então veja, a violência praticada pelo Hamas é resultado do colonialismo israelense. A autoridade palestina, que hoje administra a Cisjordânia, já foi violenta, quando era OLP. A mesma crítica, as mesmas acusações que Israel fazia para a OLP, faz hoje para o Hamas. E Yasser Arafat era visto como terrorista. Agora eu vou colocar para vocês o seguinte. Marcelo colocou a questão da ONU, e a questão dos religiosos. Não é difícil entender o jogo da ONU. O Conselho de Segurança da ONU não existe. Não existe. Um conselho onde um membro fixo pode vetar uma proposta, esse conselho não pode ser levado a sério. A ONU em si, eu não sei nem se pode ser levada a sério. Então a ONU perdeu o sentido, né, há muito tempo. Mas simbolicamente ainda serve para alguma coisa. Para quê? Para baixar a cabeça para os imperialistas. Entendeu? Marcelo colocou aqui essa questão do discurso religioso. Olha, os neopentecostais, e eu não estou me dirigindo aos fiéis, eu estou me dirigindo às lideranças. Né? Eu digo as lideranças porque são elas que constroem o discurso e faz com que nós, que estamos embaixo, reproduzamos. Eles dizem o seguinte: engraçado, o cristão católico evangélico defende Israel, defende fervorosamente Israel e diz: tem que acabar mesmo com os palestinos, porque nós temos que destruir o que for simbólico para os árabes em Jerusalém, porque ali tem que ser reconstruído o segundo templo de Salomão, que aí, reerguido o templo de Salomão, nós teremos o retorno. Gente, esse discurso, a teologia, né, da reencarnação, do sei lá o quê, coisa meio louca, desculpa o termo, certo? Mas na cabeça de alguns... Pois é, então veja, aí você diz assim, esses mesmos cristãos que enaltecem e defendem Israel, são os mesmos que olham para os judeus e dizem: vocês mataram Jesus. Eu não entendo. Quando olha para o processo histórico de Jesus, os judeus são apontados por esses mesmos cristãos, independente de serem católicos ou evangélicos, pentecostais ou neopentecostais, e não são todos, são as correntes mais conservadoras, dizem: os judeus são os responsáveis pela morte de Jesus. Porém, tem direito de matar os palestinos para poder ter
o Templo de Salomão. É uma contradição interessante que dá para você fazer um exercício aí. Afinal de contas, qual é a posição de vocês? Aí vem, quando a gente pega a Palestina, tem uma passagem aqui que eu achei interessante, do australiano Patrick Wolf, ele diz o seguinte: esse negócio do judeu, os pentecostais nossos, tem um intelectual judeu, brasileiro, que discute muito essa questão, que é a questão do judeu imaginário, Michel Guerra. É uma figura interessante. Vocês deveriam pesquisar esse Michel Guerra. Ele é um cara de esquerda, muito interessante. Ele é ciente, tá? Mas... Olha, então veja, enquanto houver resistência, indígena, os colonos buscarão silenciá-la. A ofensiva dos ruralistas brasileiros sobre as terras indígenas na proposta do marco temporal revela como essa lógica vai do Brasil a Israel, passando também por países como Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. A eventual reação violenta de indígenas contra o roubo de terras por grileiros operaria na mesma racionalidade observada em Gaza. Está lá no Intercept, a matéria do Intercept. Então, os ruralistas é o Estado israelense. Os grileiros é o Estado israelense. A luta dos indígenas, a luta das comunidades quilombolas, a luta das comunidades tradicionais contra as eólicas, que a gente tem acompanhado, nosso projeto DHC Quilombola e o projeto Flor de Caruá, coordenado pelo professor João Paulo, e aqui tem alguns colegas, alunos. As eólicas estão destruindo as comunidades tradicionais com o discurso da energia renovável. Mas você é contra a energia renovável, Lemuel? Não, eu sou contra esse modelo que está aí. Que se de um lado é renovável, do outro lado é degradável. Esse modelo que está se implantando aí, que inclusive o governo brasileiro defende, que a Petrobras defende, é um modelo de extermínio. É de extermínio das comunidades tradicionais. E eles usam o discurso da prosperidade, do emprego e renda, do crescimento. É mentira. É crescimento para uns e destruição para outros. É só vocês pegarem a bicicleta ou o carrinho ou qualquer e vão ali para a Ponta do Mel, que vocês vão ver o que está acontecendo com aquelas comunidades. Vá para a Sul, para a comunidade Bela Vista, que nós tivemos lá, e vocês vão ver o que está acontecendo. Vá para a região do Seridó, e vocês vão ver o que está acontecendo. É colonização, só que em outra forma. Não precisa jogar uma bomba, não precisa jogar um míssil, só precisa destruir o meio ambiente. Entendeu? Então veja, confronto Ocidente e Oriente, ele já existe há muito tempo. Já existe há muito tempo. Né? Eu não acredito na Guerra Fria. Se a gente for trabalhar com o conceito de Guerra Fria hoje, deixa a Rússia de lado. A Rússia não representa muita coisa. Se existem duas potências hoje que podem bater de frente uma com a outra, Alexandre, você me corrija se eu estiver errado, é a China e os Estados Unidos. Os demais são periféricos. E os dois estão de olho. Mas não estão preocupados com a questão palestina. A questão palestina, gente, já foi sepultada há muito tempo. O Hamas, quando atacou a brincadeira lá dos turistas no muro de Gaza, ele queria chamar a atenção do mundo e chamou. Países árabes estavam sentando com Israel, fazendo um acordo. E se tinha uma coisa que não estava nesse acordo, era a questão palestina. Porque a questão palestina deixou de ser importante para os países árabes. Então, China, Rússia, não estão preocupados com palestinos, não. Entendeu? Você acredita na perspectiva do extermínio? Mas já está acontecendo o extermínio. Já está acontecendo. Não é daqui a 10 anos, 20 anos. Os palestinos já estão sendo exterminados. Deixa eu terminar minha fala aqui, só colocando isso aqui. O Estado de Israel é um Estado terrorista? Não sou eu que estou dizendo. Entendeu? Existe o ato terrorista, existe o grupo terrorista, existe o Estado terrorista.
o Estado de Israel, em várias situações, em nome da defesa, atacou. Outubro de 1953, Quíbia. Outubro de 1956, Cafre Casim. Março de 76, Galileia. Fevereiro de 94, Hebron. Abril de 2002, Campo de Refugiados de Jenin. 87, a intifada, 87, 93, 2000 e 2002. A reação às intifadas. Gente, intifada. As imagens da década de 80, aqueles rapazes com um pedaço de pau e pedra atacando tanques de guerra. Gaza, 2008. Gaza, 2012. Gaza, 2014. Gaza, 2018. Gaza, 2021. Em 1948, para encerrar minha fala, Albert Einstein e mais 58 intelectuais, cientistas e outras áreas fizeram uma carta aos editores do New York Times, avisando: cuidado com o fascismo de Israel. E quem era que eles estavam se dirigindo? Aos grupos Irgun e Stern. Grupos que foram fundadores do Likud, que é o partido do atual presidente, primeiro-ministro. Responsáveis pela destruição do hotel King David, em Israel, com 91 mortos, onde Menachem Begin, que foi ministro, foi um dos artífices desse Estado terrorista. E o massacre de Deir Yassin, em 48, com 120 agricultores palestinos que sequer usavam armas. Quem estava à frente? Ben Gurion, Menachem Begin, Isaac Shamir. Todos do Likud. Aí eu digo assim, eu vou condenar as ações palestinas? Não sei. É preciso refletir. E as vítimas? É preciso lamentar. Crianças, não importa de qual lado, como Alexandre muito bem disse, não é uma tarefa fácil nós estarmos aqui, não, falando da morte dos outros. Mas é lamentável como, para um povo se libertar, é preciso matar e morrer. Seria muito bom que o diálogo, que a ONU pudesse sentar e discutir. Mas a ONU deixou de cumprir o seu papel há muito tempo. Um exemplo claro foi o veto dos Estados Unidos à proposta do Brasil, que era a melhor proposta, argumentando que a proposta do Brasil não dava a Israel direito de atacar em nome da autodefesa, só porque não tinha essa frase. Ou seja, é uma piada, né? Então, eu quero agradecer a todos e a todas. Marcílio, obrigado pelo convite. Já fiz minhas considerações, vou passar para Alexandre agora. Só um minuto, querido Lemuel e Alexandre, porque por volta de 21h10, aquele rapaz pediu a fala, aí, no máximo, 3 minutos, e depois a professora Flávia tem uma palavra rápida, né, uma carta pequena, em defesa de outros professores que foram atacados. É isso, Flávia. Estão sendo atacados. Boa noite a todos. Joaquim Marcelino. Eu queria. Está aplicado, mas eu sou aluno de Ciências Sociais. E você também 3 períodos de filosofia na hora. Eu queria direcionar minha pergunta ao professor Lemuel. Mas antes de fazer a pergunta, o professor Lemuel, a gente conversou aqui antes de começar a palestra, e ele falou que não iria se deter, né, na questão bíblica, na questão bíblica e histórica. Eu sou evangélico, a minha fé tem razão e eu tenho razão para ter fé. A questão que eu quero colocar não é de fé. É, por exemplo, quando vocês colocam o Estado de Israel nascendo em 1946 através do decreto da ONU, vocês esquecem toda a história antes de Jesus,
quando Jesus e depois de Jesus. Eu não estou falando de fé, pessoal. Estou falando de que em 1090 a.C. até 910 a.C., o Estado de Israel detinha todo o território onde é mostrado ali a Palestina. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria história. E quem for olhar dentro da Bíblia, você vai ver a Bíblia não como um livro de fé, a Bíblia como um livro de história. Eu estou usando a história, não fé. Então, há um momento onde o povo de Israel é dizimado, onde o povo de Israel é expulso do seu território, e o povo filisteu, hoje palestino, ele se apodera de toda aquela região. Ele cresce o suficiente, fica do tamanho que é mostrado em 1946, aí como está no mapa. Então, há um reparo, depois da guerra, depois do Holocausto, há um reparo, onde a ONU devolve o território a Israel, mas há toda a história, tudo que eu já ouvi, podcast, todo mundo só fala da história de 1946. Como se fosse um reparo de devolver essa terra a Israel hoje. O que não é. Eu queria saber o que vocês pensam, o que vocês falam, em especial o professor Manuel, a esse território que todo já pertenceu ao povo israelita. A melhor resposta é: sai todo mundo que fala português, só deixa os índios aqui, porque eram os que existiam aqui até 500 anos atrás. Portanto, tem mais história do que os palestinos. Mas o professor Lamor também comparou. Mas ele É um debate que é muito amplo, porque tem um historiador, e não veio para vez. É um debate que vai levar muito tempo, e olha, se impressionamento. Não é debate. Não é debate. Porque o próprio Walton, quando escreve, diz que um dos grandes problemas é a ideia da reparação. Bom, a professora Flávia pediu uma fala. Depois da fala da Flávia, se vocês quiserem tecer comentários sobre rápidos e já finalizar, tá bom? Boa noite, pessoal. É mais no sentido de trazer uma nota que o nosso Sindicato Nacional e diversas outras seções sindicais, infelizmente a nossa não, fez em apoio e solidariedade aos professores que estão hoje sendo perseguidos pelo deputado Gustavo Gaia, do estado de Goiás. Eu vou ler a nota rapidamente para vocês. Aqueles que falam que nós somos todos maconheiros. Aqueles que falam todos sobre boiada. Goiás, né? É. Obrigado, fala aí. Nota da diretoria do ANS em solidariedade a docentes perseguidos e perseguidas pelo apoio ao povo palestino. Nós não estamos falando aqui ao Hamas, estamos falando ao povo palestino. Mesmo com a desidratação moral e política de sua principal liderança, a guerra promovida por Israel contra o povo palestino serviu para reavivar algumas das expressões mais espúrias do neofascismo brasileiro. O belicismo, o endosso ao genocídio e a perseguição a educadoras e educadores se reanimam em nosso país em uma suposta cruzada com o terrorismo, entre aspas, a palavra terrorismo. Dentre as mais recentes iniciativas da extrema-direita, está o deputado, citado aqui, Gustavo Bauer, conhecido por ter sido condenado por divulgação de mais de 1.600 vídeos de fake news, que expediu ofício à Embaixada dos Estados Unidos, denunciando supostos apoiadores ao Hamas, sendo eles educadores de universidades públicas brasileiras. O documento se sustenta em reportagem de origem duvidosa, que trata de manifesto de 2020, em que signatárias se colocam contrários à definição conferida pelo Reino Unido ao Hamas enquanto grupo terrorista. Na lista de signatários e signatárias encontram-se parlamentares, entidades, artistas e muitos docentes que são parte da base do nosso Sindicato Nacional. Poderia ser apenas mais uma espetacularizada manifestação da extrema-direita, que por certo não traria mais impacto concreto aos seus atacados, não fosse a intencionalidade explícita de causar dano por meio de restrição de direitos e de caça, para não dizer perseguição. Porque assim somos chamados, como bichos que temos que ser caçados. O ANS se
se solidariza e coloca à integral disposição dos professores e professoras membros da nossa base, nominados no referido documento. São 222 professores que estão hoje sendo criminalizados por fazerem manifestações ao longo de todo o país em relação e defesa ao povo palestino. Então, o ANDE se solidariza nessa base nominados no referido documento que, em seu legítimo direito de opinião, questionaram de uma caracterização política que não goza de nenhuma objetividade, mas sim é fruto de uma particular compreensão de conflito Israel e Palestina. Também nos solidarizamos com todas e todos citados no documento, em especial os estudantes, demonstrando que o ofício também é uma violência à academia e à produção de conhecimento crítico. O ANDE já mobilizou sua comissão de enfrentamento ao assédio e perseguição para dar guarida a qualquer necessidade dos docentes perseguidos por suas posições de solidariedade às lutas do povo palestino, avaliando medidas necessárias para a lida com o caso. Seguiremos lutando pela emancipação humana em todo o mundo, contrários às práticas de perseguição e nos manifestando contra as intervenções colonialistas e as articulações imperialistas que visam, mais do que tudo, a promoção de uma limpeza étnica de palestinos e palestinas em Gaza e na Cisjordânia. Todo apoio aos povos, aos professores, professoras e estudantes atacados por mais uma ofensiva da extrema-direita no Brasil. Todo apoio àqueles e àquelas que lutam por um mundo livre. Não retrocederemos na defesa incondicional das liberdades políticas e intelectuais de todos nós, de todas as nossas professoras. Palestina livre. Agora, para finalizar, os dois professores que têm uma fala do colégio, se os dois professores quiserem rapidamente comentar, eu acredito que devem, e já façam as considerações. E aqui a gente já agradece a participação de todo mundo, dos professores que estão. Vamos ouvir os colegas. Bom, não foi dirigida a minha pergunta, mas eu vou fazer alguns pequenos comentários e caminhar para emendar com o final. Eu não sou historiador, mas a gente tem que tomar cuidado com anacronismo. Então, quando você vai tentar evocar por um texto que ele não é em si mesmo um documento, mas ele é a representação da cosmovisão de um povo no primeiro momento, depois a percepção de seguidores de um profeta em um segundo momento, ele não é em si mesmo um documento, ele é a percepção de fé de um povo, como tem muitas. O mundo ele é cheio de religiões, é uma diversidade inimaginável de religiões, cosmovisões. Humberto Eco tem um livro fantástico de Lugares Imaginários, maravilhoso, recomendo a leitura, que mostra como que a humanidade ela construiu imaginários de lugares. Vou dar um exemplo que é bem comum: Atlântida. Onde fica esse continente perdido? Né? Como retornar para a Atlântida? Então fica aí os mistérios. O professor João fez uma provocação. Se assim fosse, retornar ao ultranacionalismo, onde só é de direita quem estava no começo da humanidade, não teria expansão da humanidade, cada um ficaria em ilhas. O mundo não é uma ilha, o mundo é diverso. Agora, sobre o anacronismo. Nós não podemos falar que o Estado de Israel no tempo bíblico, porque o conceito de Estado ele é moderno, ele vai nascer com Thomas Hobbes no Leviatã. Então, há um anacronismo inerente em discutir o Estado de Israel no tempo bíblico. Não há esse conceito na antiguidade de Estado. O Estado ele é burguês, ele é capitalista, ele é uma invenção da modernidade, do Renascimento. Então, quando se discute o Estado de Israel em 48, é o Estado moderno, burguês, capitalista e de uma internacional capitalista e não internacional socialista que se queria. Professor, há um autor que agora me importa a memória, que tem escreveu um livro maravilhoso, A Invenção do Povo Judeu. E ele fala, ele mora na Palestina, né? E ele mostra o quê? Que a ideologia sionista defende que os judeus que moram em Israel são descendentes diretos da diáspora. Ocorreu a diáspora, dois fenômenos, a diáspora e o holocausto, e esses dois justificam o Estado de Israel. O que o autor coloca é que o povo judeu, os judeus que existem hoje, eles não são frutos da diáspora. Tem gente da diáspora, mas muitos outros judeus foram outros povos que se judaizaram. Então ele vai mostrando a origem de vários judaicos.
várias comunidades judias que ocorreram tanto no norte da África, quanto no Oriente, e na parte da Europa, né? E vai mostrando as origens dessas várias populações judias, né? Então, não existe esse. Do mesmo jeito que Michel Guerra fala do judeu imaginário, que cada um tem na sua cabeça que é um judeu, o judeu não pode dizer que é judeu. Quem tem que dizer que é judeu é os que não são judeus. É os pentecostais que dizem que são judeus. E não são os judeus que se dizem judeus. São os pentecostais que não sei quem é judeu. É um absurdo, né? É mais ou menos assim. O índio não diz assim que se ele é índio, não. Quem diz que o índio é índio é os não índios. É uma delícia, isso eu acho ótimo, maravilhoso. Tá? É só isso. E outro ponto também, porque discutir a partir de 48, eu vou pegar em Milton Santos, que pega em Whitehead, a ideia de evento. Então, o que é o evento? É algo que acontece em um dado lugar, em um dado momento, que é a flecha do tempo acontecendo no lugar. Alguma coisa aconteceu em 1948 que explodiu. Então, não quer dizer que as coisas não são de sucessão linear, a história não é linear. Ela é com construção, ela é contraditória, mas existem algo pontual. Como você pode dizer o assassinato do primeiro-ministro em 95 é algo pontual. Aquilo não começou o confronto, mas ele tem um marco. Então, 1948, ele é um evento porque ele mudou a forma. Foi a partir desse momento, porque o Estado, o que é o Estado? É uma forma jurídica e organização política de um território. Isso não é bíblico, isso é contemporâneo, isso é capitalista, isso é burguês. E foi criado assim e não se esqueça, a Palestina foi criada sobre os destroços do Império Otomano. O Império Otomano mais antigo, a gente pode ir voltando, a história já vai fazer o seguinte, vamos voltando. A gente pode voltar até quando o judaísmo nem existia ainda, a gente pode voltar. Uma hora você vai ter um elemento matriz, onde o Deus era o fogo. A gente pode voltar até isso, se você quiser, na história religiosa. E aí, qual que é a origem? Qual que é o lugar dos seres humanos? Aí, com o humanismo é interessante. Eu sou ateu, também sou anarquista, eu não acredito em Estado, eu não acredito em lugares. Eu acho que o humano tem direito de viver na Terra. Eu acho que a Terra é o nosso território maior. Então, quando você coloca a fronteira dizendo que você, porque teve a coincidência da contingência da sua existência, nascer no Brasil, deve morrer no Brasil, isso é uma insanidade sem fim. Isso é uma insanidade sem fim. Eu acho que nós temos que ser livres para viver aonde quiser, acreditar em quem quiser. Por que? Porque eu nasci no Brasil, eu não posso ser shintoísta? Pô, às vezes eu me identifico com o shintoísmo. Né? Porque eu não nasci judeu, eu não posso ser judeu? Pode. Existem regras para a conversão ao judaísmo, como todas as religiões. Ninguém é condenado a morrer onde nasceu e ninguém é condenado a acreditar com a religião de seus pais. E também ninguém deve ser obrigado a ser expulso da terra que nasceu. São alguns princípios do humanismo. Livros religiosos, tem muitos. Se for na Índia, então, há uma religião para cada bactéria, de tantos deuses, ou melhor, um deus para cada bactéria. Então, não falta Deus nesse mundo para você acreditar ou desacreditar. E outro ponto de vista, só uma reflexão para provocação, todo mundo é ateu de algum Deus. Eu sou ateu de todos. A explicação do professor foi brilhante. Eu acho. Eu disse antes de começar o evento aqui, ao colega ali, e que eu não ia entrar na questão bíblica por entender que são situações totalmente diferentes. O Império Romano destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo. A diáspora. Ali, quem vivia em Jerusalém se mandou. 2000 anos depois, não dá para trabalhar com a mesma percepção. Não dá. Mas a Bíblia diz tanta coisa boa, tanta coisa equivocada, tanta coisa que você deve acreditar ou desacreditar. Mas a gente não pode, do ponto de vista histórico e político, nos reger pela Bíblia. Deixe que a Bíblia seja o nosso livro de crenças. E você acredita ou não, tem fé ou não. Mas, não, olha, e eu já coloquei isso aqui hoje, final do século XIX, eram 400 mil aproximadamente árabes que viviam.
moradores da Palestina, dos quais 10% eram judeus. Os judeus, os setores que eram contrários ao sionismo, os grupos judaicos, os judeus que eram contrários ao sionismo, eles defendiam a seguinte tese: nós não precisamos de um Estado físico. Por quê? Os judeus, assim como inúmeros povos, podem conviver em qualquer nação, em qualquer Estado, seja na Rússia, seja na Alemanha, seja na França, como o colega disse. Havia perseguição aos judeus? Sim. Grande parte dos povos ou minorias sofrem perseguições em qualquer canto que esteja. Quer dizer, agora, você usar o discurso bíblico para justificar a criação do Estado numa temporalidade histórica totalmente diferente, não dá. Não dá. A Bíblia não nos serve como instrumento científico. A Bíblia serve para outra coisa. Outra coisa. Tá? A questão de você olhar para a tradição, para a crença, para a fé, reproduzir valores, tudo isso. Mas a gente não pode pegar a Bíblia e tomá-la como parâmetro para entender a questão histórica e política. O professor foi muito bem nessa questão. Então, é por isso que eu coloco essa questão que nós estamos discutindo hoje, não devemos envolver a Bíblia, porque o discurso religioso, ele é muito fácil de dizer, mas é porque a terra prometida está na Bíblia. Tudo bem, está na Bíblia, terra prometida, está certo. E os judeus é o povo escolhido? Quem não é judeu não é escolhido? Então, só quem tem direito à salvação é o povo escolhido. Com o advento do cristianismo, se tornaram os cristãos. O que eu falei na pergunta é que eu não estava usando a Bíblia como fé para falar sobre salvação, para falar sobre o povo escolhido, eu não estava falando sobre isso. Até porque, desprezando até o contexto bíblico, no século II houve a diáspora. Quando o povo hebreu foi expulso todinho do território que era Israel e hoje é Palestina. Sim, é a mesma coisa. Então, no século II existe história. E não é só a Bíblia que fala. Sim, mas não existe Estado, amigo. A questão é o conceito, ele disse muito bem, foi claríssimo. São situações, interpretações diferentes, conceitos diferentes. É por isso que não dá para fazer essa relação. Entendeu? Por mais que seja intrigante, apaixonante, mas não dá. Nós que trabalhamos com a ciência, nós que procuramos fundamentarmos nos nossos trabalhos na parte mais científica, não dá para trabalhar com tempos históricos tão distantes, querendo aproximar conceitos. É por isso que não dá para. Bom, eu quero só agradecer aqui. Obrigado pela provocação, colega. Isso aqui é um debate democrático e a gente tem que aceitar numa boa, mesmo discordando, claro, mas respeitar a opinião dos outros. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Almada, obrigado a todos que ficaram até o final. E é isso, né? O espaço desse auditório vai ser sempre o espaço do debate, da discussão, da plural sempre, né? E sempre democrático. A Hannah toca nesse assunto muito bem, né? Quem acha em Jerusalém? Quando ela toca o dedinho, ela diz: estamos espetaculares. Bom, é isso. E aí, as demais discussões, a gente vai no sala de diálogo, nos corredores, em qualquer lugar. Muito obrigado, um abraço. Obrigado.